E acabou a paciência. A torcida do Flamengo exige a demissão do técnico Vitor Pereira e o treinador, por sua vez, começa a discutir até com o torcedor. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, não tem nem como eu perguntar se tá beleza, porque não tá beleza, muito pelo contrário, tá tudo muito ruim, principalmente após a derrota do Flamengo ontem para o Alcas que nunca havia participado de uma partida da Copa Libertadores da América. Então o clima no Flamengo é do pior possível, mas eu estou chegando na manhã desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, é de graça, você não paga nada e você ajuda bastante no nosso trabalho e você ajuda bastante em nosso crescimento. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque isso vai ajudar bastante, beleza? Bom, começar o vídeo aqui falando um pouco do jogo de ontem, mas antes de falar do jogo, deixa eu falar sobre o nosso pós-jogo. Gente, ontem no pós-jogo, a gente não conseguia fazer uma análise muito boa do jogo, porque eu fiz o pós-jogo, se você for assistir, escondido atrás de um caminhão e muito preocupado ali com a torcida do Alcas que estava saindo. Então, assim, o lugar lá, a região lá, era uma região meio estranha, assim, meio esquisita. Eu não podia fazer um pós-jogo como eu sou acostumado a fazer. Então, eu tive que me controlar bastante e eu estava preocupado ali com tudo que estava acontecendo, não podia falar muita coisa, até por conta ali da torcida do Alcas não me ver, e sei lá, uma represária, qualquer coisa, eu tenho que primeiro zelar pela minha integridade física, e só tinha eu aqui ontem, né, de youtuber, então não tinha ninguém comigo ali, eu estava sozinho, então por isso que a gente não conseguiu fazer uma análise muito boa do jogo. Agora nós vamos fazer aqui, vamos conversar um pouco sobre o jogo antes de falar da notícia do Flamengo. A situação é a seguinte, gente, o Flamengo ontem perdeu pro Alcas, uma vergonha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem a questão da altitude, eu entendo, eu sei o quanto é difícil andar na altitude, eu até falei isso e já vinha falando isso até antes do jogo. Dessa vez, aqui em Quito, foi a vez que eu mais senti a altitude de todas as vezes que eu vim, mas não justifica você perder para o time do Alcas da maneira que se perdeu. Flamengo no primeiro tempo foi um time, no segundo tempo foi outro time. E muito porque o técnico Vitor Pereira, ele não sabe a hora de substituir, ele não sabe a hora de mexer. Ele viu que o Alcas estava vindo para cima, ele viu que os nossos jogadores estavam cansados. E por que ele não mexeu? Esperou o Flamengo tomar um gol, esperou o Flamengo sofrer o gol do empate para poder mexer na equipe. Então é sempre isso, ele nunca sabe a hora de mexer. E outra coisa que tem irritado muito os torcedores do Flamengo é o fato dele ter poupado no jogo de ontem. E daí o Marcos Coelho, da Rádio Tupi, ele escreveu uma coisa que eu achei muito interessante. Ele colocou assim, ó, a Libertadores, ela vale muito mais para o Flamengo do que para o Vitor Pereira. E o Campeonato Carioca, ele vale muito mais para o Vitor Pereira do que para o Flamengo. E é verdade. Por quê? O Flamengo de maneira nenhuma queria perder ontem na estreia, até porque desde 2014 o time não perde nenhum jogo na estreia de Libertadores. Desde 2014, são quase 10 anos de invencibilidade. O Flamengo teve a Libertadores passada toda invicto. Passou a Libertadores invicto. Acho que a última derrota do Flamengo em Libertadores foi em 2020 ou em 2021. Na Libertadores de 2020 ou na Libertadores de 2021. O Flamengo está muito tempo sem perder jogo em Libertadores. Então, para o Flamengo, esse jogo de ontem valia muito. Para o Vitor Pereira já não valia tanto, porque ele pode se recuperar nos próximos jogos. Mas agora, o Campeonato Carioca para ele domingo vale a vida. Porque se o Flamengo perder, provavelmente ele vai ser demitido. E daí entra a discussão da torcida do Flamengo, que pede imediatamente a demissão do treinador, que pede à diretoria imediatamente que o Vitor Pereira seja demitido. A torcida está fazendo uma campanha muito forte na internet pela demissão do Vitor Pereira. Daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, você é a favor ou você é contra a demissão do Vitor Pereira? Se você fosse a diretoria do Flamengo, que atitude você tomaria? E há quem defenda também, além de uma demissão do Vitor Pereira, uma demissão de quem contrata, que nesse caso é o Marcos Braz, e uma contratação de um diretor profissional de futebol. Então coloca nos comentários aqui, eu quero saber a sua opinião. Você é a favor ou você é contra a demissão do técnico Vitor Pereira? Eu só tenho uma coisa, eu estava aqui no aeroporto, aqui já está amanhecendo o dia, e no Brasil já são quase 9 horas da manhã. Estava aqui no aeroporto, estava pensando numa coisa, treinador bom
faz jogador ruim ficar bom. A exemplo de Jorge Jesus com o Ilharão. Não estou dizendo que o Arão era um jogador ruim, mas o Arão era um jogador muito contestado. Todo mundo contestava o Ilharão. O Arão teve por várias vezes para sair do Flamengo. E o Jorge Jesus pegou o Arão, achou uma posição para o Arão jogar, achou um jeito para o Arão jogar, e o Arão se tornou um dos principais jogadores do Flamengo naquela época. E treinador ruim, ele acaba com um jogador bom. Vide o que está acontecendo com o senhor Gabriel Barbosa. Vide o que aconteceu com o Davi Luiz no ano passado, na mão do Paulo Souza, que muita gente pedia até a saída de Davi Luiz do Flamengo. Então, vamos analisar isso, hein? Diretoria do Flamengo, vamos analisar isso, hein? Treinador bom faz jogador ruim ficar bom. Treinador ruim faz jogador bom ficar ruim. Vamos ficar atento quanto a isso. E a torcida não tem mais paciência com o Vitor Pereira. Eu sou do seguinte pensamento. Já perdemos o Mundial, já perdemos a Recopa, já perdemos a Supercopa, já passamos uma vergonha na Libertadores. Campeão ou não, domingo, segunda, na minha opinião, demite. Demitiram o Dorival, pô, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, pô. Demitiu um aí, campeão do Carioca, não vai mudar nada, pô. Não vai mudar absolutamente nada. Não vai mudar nada, pô. Não vai mudar nada. E aí, agora o Vitor Pereira, ele tá pra tudo também. Ontem tava brigando com o torcedor, agora ele quer discutir com o torcedor, pô. Como se ele tivesse certo, pô. Como se ele tivesse certo. Como se tivesse tudo bom pro lado dele. Ele ontem estava discutindo com o torcedor lá na hora do jogo. O torcedor estava reclamando, acho que do Pablo, ele foi lá e discutiu, olhou pro torcedor, discutiu com o torcedor, pô. Aí é sacanagem, pô. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar agora de jogadores. Ontem, o Vidal saiu chateado, porque estava sendo substituído. Inclusive, eu falei isso com o Vidal ontem, na zona mista, eu bato um papo com o Vidal. Eu falo, Vidal, você saiu chateado? Não, eu queria jogar. Ele falou, eu queria jogar. O árbitro ruim, mas eu queria jogar, queria ir pro jogo e tal. E na hora do segundo gol do Flamengo, antes do segundo gol do Flamengo, o Cebolinha ele pega a bola, avança, e o Gabigol tá sozinho. E o Cebolinha não toca pro Gabigol. O Gabigol e o Cebolinha ficam um tempão discutindo ali, e uma confusão danada. Logo depois dessa discussão, saiu o segundo gol do Alcas, e daí os caras empataram o jogo. E aí a história conta o restante. Bom, mudar de assunto. Comenta, você é a favor ou contra a demissão do Vitor Pereira? Comenta, quero saber a opinião de vocês. Mudar de assunto aqui, falar agora sobre Vasco e Flamengo e W Torre, porque isso está dando maior confusão, porque o Vasco quer assumir de qualquer jeito o Maracanã, junto com a empresa W Torre. E a ideia do Vasco e da W Torre é colocar uma grama sintética no Maracanã e o Maracanã receber pelo menos 10 shows no ano. Gente, Maracanã é para jogar futebol, Maracanã não é casa de show, não. Olha o que está acontecendo aí em Minas Gerais, hein? Que os torcedores do Cruzeiro estão tendo que ir para fazer protesto contra o governo lá por causa do Mineirão. Olha o que está acontecendo lá em Minas Gerais, hein? Não vamos deixar acontecer isso com o Mineirão, com o Maracanã. Não vamos transformar o Maracanã em uma casa de show. O Maracanã não é casa de show. O Maracanã é palco de espetáculo de futebol. É campo de futebol. É para se jogar bola. E o Vasco, junto com a W Torre agora, estão aí já se movimentando para poder fazer no Maracanã. A W Torre assume, entra na licitação, assume, e aí a ideia é ter pelo menos 10 shows no ano. É um absurdo atrás do outro. É um absurdo atrás do outro. O Flamengo chegou já na manhã dessa quinta-feira no Rio de Janeiro. A ideia é que o time chegue agora já, nem descanse, vai para casa, né, dorme um pouco, mas 5 horas da tarde hoje tem treino no Ninho do Urubu, já visando o jogo de domingo contra o Fluminense. O Fluminense, que jogou ontem com o time titular, o Diniz não poupou, colocou o time titular ontem para jogar e conseguiu vencer de 3-1 de virada. O Palmeiras perdeu de 3-1. Dos brasileiros, eu acho que foi só esses que jogaram ontem, porque o Corinthians joga hoje e o Inter e o Atlético Paranaense jogaram antes de ontem, né? E tem o Galo, acho que o Galo joga hoje também. Enfim, a situação então é essa. O clima no Flamengo é muito ruim por conta disso. A torcida sem paciência com o Vitor Pereira exigindo a demissão do treinador. Eu estou aqui, saí do jogo, vim direto para o aeroporto, estava dormindo aqui nessas cadeiras, acordei agora, meu voo daqui a pouquinho. O importante é que a gente segue trazendo as informações do Flamengo para vocês. Se você não é inscrito no canal, humildemente eu peço, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, teu like ajuda demais o nosso crescimento.
É muito importante para nós, muito importante mesmo, e vai ajudar bastante, beleza? Muito obrigado por tudo, galera. Valeu, tamo junto. E é nóis. Valeu, galera, tamo junto.